Em meio às discussões sobre eleições e candidaturas, um tema sempre volta ao debate: a inelegibilidade. Situações como condenações judiciais, compra de votos e abuso de poder podem impedir políticos de disputar cargos públicos. Para entender melhor como funciona esse processo, conversamos com o advogado Silfarner Arrads. Boa tarde, Alves, e a todos os ouvintes da CGN. Alves, basicamente, o que pode tornar um político inelegível são vários fatores. Dentre eles, crimes eleitorais, falta do exercício do decoro parlamentar, contas públicas não aprovadas, decisão do colegiado dos TREs compatíveis com cada região circunscrita, enfim, qualquer tipo de ato de improbidade julgado pelo colegiado. A inelegibilidade é uma condição que o agente vai ter a partir de um momento específico que ele é julgado pelo colegiado daquele tribunal eleitoral específico. E qual é a condição? Proibição de ocupar função ou cargos públicos. Em quais casos a justiça pode barrar uma candidatura? Alves, isso é uma pergunta muito subjetiva, mas a justiça ela pode barrar tanto o alistamento da candidatura, por exemplo, pela falta de documentos imprescindíveis ao alistamento do candidato a concorrer o pleito eletivo, quanto também por decisões judiciais, quando o sujeito já está no exercício da função e comete crimes. Por exemplo, existe a corrupção ativa, a corrupção passiva. Existe, por exemplo, crimes cujas penas já traz a perca objetiva da função pública e, consequentemente, a inelegibilidade. Por exemplo, crimes cuja a situação é envolvimento com organizações criminosas. Crime de racismo. Agora, recentemente trazido, crimes contra mulheres. Então, existem momentos para a inelegibilidade. Mas, geralmente, é quando o sujeito já está no exercício do mandato, mas também pode ocorrer antes. A compra de votos, ela pode tirar o direito de concorrer? A compra de votos, se constatada antes do pleito eleitoral, ela pode tirar o candidato das próprias urnas, ou seja, ela pode tirar ele da disputa eleitoral. Mas, se ela for comprovada depois que ele concorrer e inclusive ganhar, ela pode fazer ele perder o mandato e se tornar inelegível. Um político condenado, ele pode disputar uma eleição? Depende da condenação. Se essa condenação, na sentença, o juiz fundamenta a perca de funções públicas e a sua inelegibilidade, ele nem não consegue cadastrar nas urnas eletrônicas para concorrer ao pleito. Agora, se for uma condenação de um delito o nicho específico não se esbarra diretamente com os crimes eleitorais, com as declarações de inelegibilidade, ele pode concorrer. E a gente tem casos aí na política atual, de pessoas que foram condenadas por crimes simples, que não esbarram na lei ficha limpa, não esbarram em crimes eleitorais. Então veja bem, depende do momento e do crime. E o que diz a lei da ficha limpa sobre inelegibilidade? A lei da ficha limpa, ela veio a ser criada justamente para compatibilizar e descompatibilizar aqueles que estão contra o ordenamento pátrio jurídico brasileiro. Mas, objetivamente, é uma lei muito extensa. O que eu posso te dizer é que a lei prevê situações de perca de mandato e de possibilidades de defesa. É uma lei muito extensiva e que traz todas as delimitações técnicas jurídicas sobre o candidato antes e pós-campanha. E por quanto tempo o político pode ficar inelegível? Geralmente são 8 anos. É o prazo geral que se utiliza. Mas existem outros prazos a depender ali da condenação em si e da própria fundamentação do juiz com a extirpação daquele agente público das suas funções, depende. E aqui entra os principais motivos de inelegibilidade: condenação judicial, compra de votos, abuso de poder, cassação de mandato, irregularidades eleitorais. O abuso de poder, ele pode afastar um candidato das eleições? O abuso de poder pode afastar um candidato das eleições e, se comprovado depois das eleições, ele pode vir a sofrer uma perca de mandato.
a depender das circunstâncias a serem ali delimitadas e provadas. Me dê algum exemplo de abuso de poder que pode deixar um candidato inelegível. Abuso de poder econômico. O político ele tem um valor X que ele pode gastar na campanha pelo partido e pelas doações particulares, e aí fica comprovado que ele usou 10 vezes mais o poder econômico cuja determinação legal estabelecia. Ele pode sofrer um processo durante o pleito eleitoral para não ser elegível e pode responder um processo depois do pleito eleitoral, caso ele seja eleito, mas naquela ocasião ali específica será para cassação daquele mandato que ele foi eleito. No crime de racismo e no crime de abuso de autoridade, pode ocorrer a perca de conseguir alguma vaga pública? Depende. Depende da fundamentação que o juiz utilizar na sentença. Nesses mais de 10 anos de experiência técnica e jurídica profissional, eu já vi sujeito responder por crime de abuso de autoridade e o juiz declarar a perca da função pública por ele exercida, seja em concurso, seja por cargo eletivo. E também já vi o juiz não mexer no cargo público que o sujeito foi condenado e responde. Não há perca automática. Depende de fundamentação jurídica na sentença. Agora, existem casos que há perca automática. Por exemplo, crime de organização criminosa. Se o sujeito é um político ou um servidor público e se envolve com a organização criminosa, existe um efeito automático da condenação da organização criminosa. Além da pena do crime, é a perca da função pública, eletiva ou no concurso que o sujeito ali está. Quais atitudes que podem colocar uma candidatura em risco? São várias. Abuso de poder econômico, abuso de autoridade, de repente o agente ali que vai concorrer ao pleito é alguém que exerce já uma função em algum cargo público, que está tentando um cargo eletivo público também. São várias, mas dentre elas, uma que vem chamando aos olhos durante esses últimos anos é, primeiro, compra de voto, seja ela direta ou indireta. E segundo, falta de decoro parlamentar, que é aquela que o candidato fica xingando, atribuindo maus predicativos aos seus adversários de forma publicamente sem provas. E quando a Justiça Eleitoral decide que alguém não pode disputar as eleições? A Justiça Eleitoral ela pode caçar ou proibir o sujeito de disputar por vários fatores, dentre eles os que nós falamos agora há pouco. Compra de voto, direta ou indireta, caixa 2, contas não aprovadas pelo antigo gestor, enfim, improbidade administrativa direta ou indireta, por várias formas, crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, crimes contra a administração pública em geral, mas a decisão tem que ser pelo um colegiado da Justiça Eleitoral. Um político em atuação, ele pode trabalhar em outras tarefas, ele pode ter outro trabalho? Depende do político e depende do cargo a qual ele faz esse pleito eleitoral. Se for vereador e não for o presidente da Câmara, há compatibilização, por exemplo, com o cargo de profissionais técnicos, professores, advogados. Agora, se ele for o presidente da Câmara, ele já tem vedações legais, inclusive por jurisprudência do STF e do STJ. Se for o prefeito, é exclusivo. Se for o vice-prefeito, ele pode exercer alguns cargos inerentes a cargos técnicos. Agora, se for deputado, senador, deputado estadual, governador, existe mais vedações, ou seja, qual que é o objetivo da lei? É muito amplo, viu? Mas qual que é o objetivo da lei? Priorizar exclusivamente a quem encabeça o cargo técnica, expertise só naquele mandato, sem haver impactos de outras profissões. Então, resumindo, existem cargos eletivos que há compatibilização legal em leis esparsas e na Constituição Federal. E existem outros que não são compatíveis com cumulações de outros cargos. Inclusive, há casos que o sujeito tem que se desincompatibilizar para exercer o cargo. A análise das candidaturas é feita pela Justiça Eleitoral durante o período de registro eleitoral. O objetivo é garantir mais transparência, equilíbrio e segurança jurídica no processo democrático. Eu sou Alves Bueno, de Catalão para o Central Goiano de Notícias.